Beleza. Diogo já está de volta. Vai falar agora um pouquinho, então, sobre Desktop as a Service, o íconezinho que eu falei para vocês. Você vai entregar um desktop como serviço. E eu não preciso comprar o hardware se o cara já tem o hardware. Pode ser qualquer configuração, né, Diogo? Não precisa ser um hardware parrudo. Qualquer configuração, só vou entregar o íconezinho lá. E aí, ele tem acesso à minha infraestrutura com um maquinão. Posso deixar uma maquininha velha com um maquinão disponível em nuvem para ele poder trabalhar com segurança e com os recursos necessários no desempenho que ele precisa. E sem contar que está conectado direto no backbone de internet da Microsoft, né? Ou seja, um link de internet muito mais veloz do que a velocidade dos links das casas dos funcionários. O que você trouxe para nós aí, Diogo, de novo? Seja bem-vindo novamente. Obrigado. Então, esse é um assunto que a gente está investindo bastante agora, né? Que é o Desktop as a Services. Até pelo momento que a gente está vivendo, então, todo mundo trabalhando em casa. Então, é uma solução interessante para o funcionário trabalhar em casa, mas com uma máquina da empresa. Então, uma máquina que vai ter GPO, uma máquina que você pode colocar antivírus, uma máquina que vai ser gerenciada pela empresa e que ele pode acessar pelo navegador. Então, através de uma simples URL, ele consegue acesso a essa VM, ou através do aplicativo, né, que é o aplicativo do Remote Desktop, e ele vai acessar essa VM que está no Azure. Então, deixa eu passar para vocês o slide aqui, só para a gente ver alguns pontos interessantes do Desktop as a Service. Então, aqui a gente tem algumas vantagens, né? Que você tem acesso às aplicações e ao ambiente local de qualquer local e dispositivo. Por que acesso ao ambiente local? Porque essa VM que está no Azure, ela tem comunicação direta com o ambiente local. Se você tiver alguma aplicação, banco de dados, ou file server, porque a gente vai ter uma VPN. Uma VPN fechada entre o Azure e o ambiente local. Então, o usuário vai acessar da casa dele a VM que está no Azure, pela internet, não precisa de VPN, e a partir desse momento ele já tem acesso a todos os recursos do ambiente local. Então, é uma coisa bem interessante isso. De qualquer local dispositivo, né? Porque o Remote Desktop a gente consegue instalar até no celular. Então, ele pode acessar de qualquer local esse ambiente. Essas VMs elas não estão expostas à internet, porque elas não têm IP público, né? Elas são acessadas através dessa URL aqui, que a gente vai testar daqui a pouco. Então, uma outra vantagem é que essas VMs elas não têm IP público, né? Então, ela vai ser acessada através de uma URL externa, que é uma URL que tem proteção da Microsoft, e a partir do momento que está lá dentro, eles direcionam dentro do Azure para a VM, que é a do seu tenant, né? Que é a do seu portal, para o usuário ter acesso, né? A gente tem a possibilidade de utilizar o Windows 10 Multisession. Então eu vou ter o Windows 10 com a mesma experiência que eu teria no meu notebook aqui. Isso é sensacional. Sim. Porque, assim, se você for pensar, eu não estou fazendo scaling de máquinas que nem o Ezequiel mostrou para gente. Eu estou fazendo multi-sessões dentro de uma única máquina. Então, eu não estou fazendo como o VDI tradicional faz, que é o quê? O Nivaldo tem uma máquina virtual, o Diogo tem outra máquina virtual, ou seja, o que o Nivaldo não está usando de processamento e RAM dessa máquina, eu estou gastando em dinheiro no Azure. Se eu colocar o Diogo, que também não está consumindo todo o processamento em máquina e RAM dessa máquina, colocar os dois numa mesma única máquina, eu ainda estou sobrando ainda processamento e RAM, porque a gente não usa tudo que tem no hardware, né? Então, multisessão é muito bom por causa disso, diferente dos outros VDIs, né? Sim, a gente pode, por exemplo, colocar duas máquinas grandes para, vamos dizer, para 50 usuários, duas máquinas grandes, e vai distribuindo os usuários entre essas duas máquinas, né? Ou eu posso colocar várias máquinas, que são médias, vamos dizer que cada máquina suporte 5 usuários. Para eu poder sustentar, a gente tem que definir isso na implantação do projeto, né? Mas tem essa flexibilidade para eu colocar a máquina grande para muitos usuários ou máquina média para 3, 4 usuários cada máquina, né? Perfeito. Isso é bem legal também. Então, a gente tem a possibilidade de utilizar o Windows 10 Multisession, né, que o Niva já comentou aqui. O WVD, que é o Virtual Desktop, ele é o único local onde o Windows 7 ele ainda vai ter atualização de segurança. Então, hoje, o Windows 7 ele não tem mais atualização de segurança em circunstâncias normais, né?
Quem tem ainda o Windows 7 dentro da empresa por causa daquela aplicação legada? Sim, Cara, acabou o suporte. O que vocês estão fazendo se der algum BO? O único lugar que tem suporte é o que o Diogo acabou de falar. É dentro das máquinas virtuais de desktop as a service. É o sim. Vai único ser o único lugar que lugar tem que o vai. Windows 7 com suporte. Isso, os updates de segurança eles vão continuar sendo feitos dentro do ambiente de Virtual Desktop, né? Então, caso você tenha alguma aplicação legada, é interessante essa solução também, né? E a possibilidade de utilizar a instância reservada, que é o que eu tinha comentado, né? Que tem um desconto. Caso a máquina vai ficar ligada 24/7, a gente pode trabalhar com instância reservada. Mas a Amanda pode comentar melhor no final, que é mais a parte comercial, né? Aqui tem só para vocês terem uma visão de como que seria a topologia, né? Então, tudo que antes eu teria on-premises, que é o Web Access, o Diagnostics, o Gateway, o Load Balancer, o Broker e o Management, tudo isso é gerenciado pelo Azure, e a nossa parte é gerenciar somente o sistema operacional e a parte de implantação do WVD, né? Por isso que Então, o pessoal que tem, eu já uso o terminal server, já sei o que é. Só que se você for montar um ambiente no terminal server, você vai ter dá que um pouquinho, montar o dá um Web pouquinho, Access, vai ter que dá montar um o pouquinho de Gateway. trabalho, dá um trabalhinho, né? Exato, vai ter que fazer toda a farm com load balance, broker. Isso tudo não se faz mais graças a essa tecnologia que a gente implementa junto com o N1, que chama o N1 Desktop as a Service. Exatamente. Então aqui é só para dar uma visão, né, de como que seria a topologia, e aqui também a topologia, né, as VMs no Azure, respondendo para o Azure AD, o gateway que faz a VPN com o ambiente on-premises e a empresa do outro lado, né. Então a partir do momento que o usuário está dentro dessa VM, ele tem comunicação total como se ele estivesse dentro da empresa, né, então qualquer recurso que ele precisar acessar dentro da empresa, ele consegue dar um barra e acessar o file server de dentro dessa VM, como se ele estivesse dentro da empresa. Então, essa é uma parte legal também do WVD. Eu vou mostrar para vocês aqui na prática. Então, esse daqui é o aplicativo, área de trabalho remota. Ele é bem leve, acho que é 30 MB para instalar, é bem tranquilo. Eu dou um duplo clique aqui nessa máquina, ele me abre aqui, como se fosse um RDP comum, né? Então, aqui eu já estou dentro do WVD, na VM do Azure. Então, algumas coisas legais que a gente tem aqui dentro, né? Então, eu posso utilizar o Teams, que ele é otimizado para o WVD, ele vai usar o meu microfone e a minha câmera do notebook. Embora eu esteja na VM do Azure, eu vou conseguir fazer ligação e vou conseguir fazer conferência pelo Teams. Então, isso é uma coisa bacana. Legal. Um outro ponto é que ele tem acesso à internet. Então, vocês podem ver aqui, né? Deixa eu dar uma atualizada nesse site aqui. Eu estou dentro do data center da Microsoft, então, como o Niva falou, é um link muito rápido. Então, é um link normalmente acima de 100 MB, 150 MB para cima, né? Então, qualquer coisa que eu precisar fazer download, ou se eu precisar fazer upload, ele é bem interessante também, né? Esse daqui é um novo site da N1 que está em produção ainda, mas vocês estão vendo aqui em primeira mão, antes de ser lançado. Mas tá ficando legal, tá ficando legal. O Desktop as a Service, ele necessita de VPN. Sim, necessita de VPN porque a ideia é como se o funcionário está na casa dele, mas ele vai estar trabalhando como se ele estivesse na empresa. Tá, então, mas com esse cliente, a gente não tem a necessidade da VPN do usuário para a empresa. Com perfeito, o cliente, a gente tem uma única VPN, né? O que está acontecendo com as empresas agora na pandemia que deram acesso remoto foi exatamente isso: aumentar o volume de VPN da máquina da casa do usuário para poder acessar a máquina dele dentro da empresa. Ou seja, eles estão acessando um RDP, né, um Remote Desktop, de um Windows Client dentro da empresa. Aqui no no Desktop as a Services, a gente está entregando uma máquina com cara de Windows 10, uma máquina com Windows 10, que ele já tem essa conexão de VPN com os recursos dentro da empresa, então seja o RP, o AD, o File Server, o que ele estiver usando, mas eu não preciso fazer com que o usuário da casa dele feche uma VPN com um client, instalar client e tudo mais.
certificado digital, não. A proteção dele é o Azure AD. A proteção dele é o Azure AD. Exatamente. Perfeito. E facilita muito para o usuário, porque do ponto de vista do usuário, ele só precisa de um link de internet, ele consegue acessar pelo navegador ou ele consegue acessar por esse aplicativo que eu mostrei aqui, né? A principal diferença é que o aplicativo ele faz o direcionamento de áudio e vídeo. Então, se ele quiser utilizar o Teams, ele vai precisar do aplicativo. Pelo navegador, ele não vai ter esse direcionamento de áudio e vídeo, né? Ele vai acessar a VM normal, com Windows 10, só não vai ter esse direcionamento. Então, eu configurei o Outlook aqui, e o interessante do perfil é que é um perfil móvel. Então, como que ele funciona? Independente de qual VM que eu vou logar dentro do WVD, vamos dizer que eu tenha 10 VMs lá no pool. Independente de qual VM que eu logar, ele vai levar o meu perfil, câmera de trabalho, meus favoritos, os meus documentos, porque o perfil ele acompanha independente de qual VM que eu logar. Então, isso é uma coisa legal também. Aí, aqui o e-mail está funcionando, né? Eu mandei um e-mail agora há pouco para testar. E aqui eu queria mostrar para vocês que eu tenho aqui também o SharePoint configurado aqui. Uhum. Então, se o usuário quiser mapear o SharePoint dentro da VM do WVD, ele funciona também. Tô com as pastas aqui, né? Consigo abrir. E tá mapeado Cara, utilizando sensacional. o OneDrive. Tá? O OneDrive tá aqui, ó. Ele tá utilizando o OneDrive. Eu consigo trabalhar como se fosse minha máquina mesmo. Assim, eu tenho duas vantagens com isso. A segurança de que estou acessando os recursos por dentro da empresa, né? E eu tenho também a possibilidade de fazer com que a volta para a empresa, ou seja, meu trabalho que eu já fiz todo em casa, quando eu voltar no escritório, eu vou continuar trabalhando do mesmo jeito, com as mesmas coisas que eu já estava trabalhando antes. Sim, a Então, mesma isso VM. é Você vai utilizar, a gente chama de sensacional. VM Anywhere, né? Você vai utilizar o Desktop Anywhere, né? Você vai utilizar o desktop em Isso, qualquer lugar onde você estiver. exatamente. Não, legal. Legal? Muito Aí bom. eu vou mostrar outra forma de acesso aqui rapidinho, que é do Uhum, browser, né? Então a gente consegue. Deixa eu ver se. Eu acho que eu abri uma aba anônima aqui. Beleza, aí a gente consegue, através desse link, uhum. a gente consegue acessar por aqui também. E aí, esse, para vocês entenderem, é o mesmo usuário do AD. Então, é o mesmo Uhum. usuário do AD, é o mesmo usuário do Office 365, é o mesmo que a pessoa vai usar para acessar o Desktop as a Service. Então, não vai precisar memorizar outros usuários e vai ser sempre o mesmo usuário. Perfeito. E o legal é que, assim, dá você colocar Multi-Factor Authentication, que já vem nativo já na solução do 365 também. Então, Multi-Factor Sim, Authentication vai garantir que o cara está acessando uma máquina com login seguro, que só dá para acessar se o cara tiver o celular dele para poder liberar o acesso. Então, pode usar até no hotspot no aeroporto, que não tem problema. O cara pode ter sua senha, mas não tem seu celular. sim. Aí vocês podem ver que a interface dele, ó, esse aqui é o aplicativo, e esse aqui é pelo navegador. É bem semelhante, né? Eu vou clicar aqui. Aqui ele pergunta se eu vou dar acesso à área de transferência à impressora, né, para eu poder usar a impressora local, né, vamos dizer que eu tenho uma impressora em casa, eu consigo utilizar através dessa máquina do WVD também. E ainda podemos bloquear isso, ainda podemos ainda fazer com que ele não tenha nem como transferir os dados do WVD, da máquina do DAS, né, para dentro da máquina local da casa dele. Sim, se for uma questão de segurança, a gente consegue bloquear através de linha de comando essa transferência, ele não consegue copiar os arquivos que estão na máquina do desktop virtual para a máquina física dele. Show. Vou colocar mais uma vez aqui. A gente já entra na VM aqui. Ó, basicamente, aí você vê que ele me desconectou aqui, ó. Ele deu uma mensagem que ele me desconectou do aplicativo porque eu loguei pelo navegador. Um único lugar. Eu estou acessando a mesma Exatamente. sessão. E assim, eu posso ter N máquinas aí dentro, o meu perfil vai ser o mesmo em qualquer máquina. Sim, exatamente. Você vai sempre logar com a mesma área de trabalho, os favoritos vai estar tudo certinho lá. Beleza? Então, assim, aqui é mais para a gente dar uma visão básica, né?
Depois, se vocês tiverem uma dúvida Não, mais aprofundada, assim, a gente pode conversar depois. mas eu acho que não é nem básico, né? O ambiente em si mesmo de terminal services é isso que você está mostrando. Sim, sim. Exatamente o tema que a gente quer descomplicar. Não é muito difícil você ter um ambiente virtual dentro da sua empresa. Então, Vocês viram que, do ponto de vista do usuário, é bem tranquilo, né? Ele clicou no navegador, colocou o usuário e senha, ele está dentro da VM com Windows 10. Pronto, tá dentro da empresa. Eu não preciso estar nem na minha máquina, entendeu? Não preciso nem estar na minha máquina. Tá? Então, a ideia, o que a gente quer? A gente quer fazer com que vocês entendam que o Azure tem ferramentas parrudas, mas entregar isso para o usuário é muito simples, é muito fácil. Então, quando o usuário vai utilizar essa ferramenta, vai utilizar algum recurso do Azure, a estrutura por trás é parrudo, mas a entrega para o usuário é muito prática. E isso aí que faz falta, que as empresas elas acabam falando assim, vou montar um WVD aqui dentro de casa. O tanto de coisa que você tinha que preparar, broker, gateway, certificado digital, tudo mais. Você não ia ter ainda o MFA, você não ia ter a redundância, você ia ter que fazer uma VPN. Cara, é muita coisa. Né? Então, o objetivo é esse, entregar uma solução de grandes empresas, grandes corporações, que você paga por mês. Você paga conforme você for usando, por consumo. Então, isso reduz o seu custo, isso reduz, tira do seu CAPEX, né, vira só um OPEX, ou seja, você vai pagar uma mensalidade por isso. Então, é isso. O que mais?